Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Renata da Saguizinho e hoje a gente veio falar mais uma vez com vocês sobre o desenvolvimento sadio das crianças e hoje a gente vai falar sobre as funções das emoções. Olá, eu sou Chiara da Consonar. Então, para a gente começar a abrir esse papo, sempre lembrando que a gente traz aqui um recorte do que é possível a gente trazer, né, de ideias, mas pensando na criança, naquilo que a gente tinha falado, né, Rê, no vídeo anterior, sobre as emoções. Então, para Hoje a que gente vai falar sobre servem? as funções delas, né? Tá passando uma moça. Para que servem as emoções, né? Para que elas são importantes na nossa vida? Então, a gente começa pensando sobre a alegria, né? Qual é a função da alegria? A alegria é uma das emoções agradáveis de nós sentirmos, e a gente vai falar aqui, então, das emoções básicas, então, começando pela alegria. A alegria, ela nos traz a possibilidade de demonstrar para o outro quando a gente está se sentindo bem, quando aquilo que o outro está fazendo está nos agradando, quando as coisas no entorno estão agradáveis, quando a gente gosta do comportamento do outro, né? Basicamente isso. E a gente não gosta sempre do outro, né? Do que o outro faz, do que o outro pensa, do que o outro, né, responde para a gente a partir daquilo que nós fazemos, ou com qualquer situação de frustração e outras questões, né? Então, aí a gente vai demonstrar o nosso desagrado por meio das outras emoções, né? Que pode ser a tristeza, por exemplo, né? A tristeza vem nos contar, vem contar para o outro como é que a gente se sente mal, né? E como é que o outro pode nos ajudar. A tristeza, no fundo, é um pedido de ajuda, né? É quando a gente demonstra a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, a nossa dificuldade e convida o outro ao cuidado, né? Então, e aí a gente permite o cuidado do outro. E pensando né, na questão, então, a tristeza é uma delas, né? Mas ela não é uma sensação muito agradável, né? Uma emoção muito agradável de sentir. Mas se a gente pensar bem, a tristeza faz nós darmos um mergulho dentro de nós e irmos até aquilo que é mais importante para nós, né? Quais são os valores importantes, o que foi ferido, o que é que não ficou bem. E se eu me permito entrar em contato com essa tristeza, eu tenho a possibilidade de conhecer profundezas de mim. Valores importantes, aquelas experiências que são de fato significativas e que não deram certo e que não funcionaram, enfim, para que eu possa, a partir dali, me erguer de uma forma mais fortalecida, né? Então, ela é muito importante. E aí a gente pensa também no medo, né? Quem gosta de sentir medo? Ninguém gosta de sentir medo, mas pensa a gente sem medo, socorro, né? Um bando de louco, não pensando nas consequências. O medo é o freio, né? Não deixa de ser o medo controlado, aquele medo normal, né? Não deixa de ser o freio da vida, né? Ele ajuda a gente a perceber aquilo que nos coloca em risco, né? Aquilo que não vai nos fazer bem, enfim, né? Mas e aí o medo, de novo, estamos falando das emoções básicas, e pensando agora no universo da criança, para tudo isso, né? A criança, ela sente muito medo porque é o medo do desconhecido. Então, muitas coisas são desconhecidas para ela ainda, né? Por exemplo, o medo do trovão. Até que ele entende o que é o trovão, e que toda vez que chove tem trovão, e que o trovão é um barulho muito forte, mas que não vai acontecer nada de muito grave quando acontece o trovão. Até que ele conheça isso, ele sente medo, né? Porque é o que eu não conheço, é o que eu não sei o que pode, mas é um som que traz uma possibilidade de alguma coisa muito ruim acontecer. É o diferente, né? É o medo do diferente, né? Isso. E esse medo, então, ele nos ajuda a nos proteger, é o que a gente, é por causa dele que a gente usa capacete, que a gente usa joelheira, né? Os equipamentos de segurança física. Nossa, tá falando isso, eu tô lembrando aquelas mães, né? Que capacete, joelheira, né? Cotoveleira, joelheira, encapota, a criança não consegue nem pegar um skate e dar uma andadinha, né? Que a criança parece um mono. Mas é o que a gente fala aqui em casa, enquanto está tudo bem, não precisa, né? Mas na hora que precisa, se você não está, precisava estar.
né? Então, principalmente o capacete, quando você está andando de alguma coisa assim. Com certeza. Então, e aí a gente tem essa proteção física e tem as proteções emocionais que a gente faz, né, por conta do medo. Então, a gente faz menos contato, a gente se priva de se expor, a gente se priva de se relacionar com o outro, né, muitas vezes por medo, né, e por medo do que vão pensar, por medo do que vão dizer, por medo do que eu posso perder e por quantos medos que a gente tem depois na vida adulta. E isso vai se construindo, né, na criança, quando esses medos não são validados, né, vejo muito, né, que a gente conversava num outro momento, né, aquele medo da criança do monstro, da bruxa e do que quer mais que seja, que que são as emoções que precisam ser validadas. Está com medo? Ok, vamos olhar para esse medo. O que é a coragem, né? Senão a possibilidade de, mesmo com medo, você ir lá e fazer. Né? Então, como é que a gente ensina isso para os nossos pequenos? Validando isso, não aumentando esse medo exacerbadamente, mas validando, né, o que eles sentem e ajudando eles a dar significado para essas construções. É tão interessante, né, quando a gente tem esses papos, que você começa a refletir em tantas coisas, né? Você estava falando aí, e eu fiquei imaginando, a gente hoje, talvez, né, é uma visão, obviamente, subjetiva, né? Mas eu fico imaginando, a gente negligencia tanto às vezes, né? Esses sentimentos tão básicos, essas emoções, na verdade, tão básicas, né? Às vezes não tem tempo para isso, e às vezes você, olha só que doideira, né? Você deixa de dar atenção, deixa de estar junto com essa criança, ou até mesmo com a sua criança interior, ou seja, de se ouvir, mas aí investe em tempo, e tem que ser dessa maneira, aí em profissionais de saúde, certo? Você tem que, às vezes, você não valida essa criança, essa emoção dessa criança, esse medo, aí vai. Lá na frente, isso cobra, tem um preço. Obviamente, algumas crianças desenrolam de uma maneira, outras de outras formas, né? Cada um tem seu desenvolvimento, algumas coisas agravam, outras coisas acabam se dissipando, mas assim, a gente às vezes atenta lá na frente, né? E eu acompanhando tantas lives e bate-papo com psicólogo e musicoterapeuta e todos esses profissionais da área da saúde, né? É quase uma unanimidade, né? Que se as pessoas prestassem atenção ali naquelas emoções básicas e assim, que nada foge da empatia, né? De você prestar atenção no outro e assim entender que assim, você não tem medo, pode ser que a outra pessoa tenha, e mesmo que ela seja adulta, e tudo bem, né? E se a gente às vezes se cuidasse, prestasse atenção nisso, talvez, né? Talvez a gente não tivesse desdobramentos tão prejudiciais lá no futuro, né? Mas para o adulto poder fazer isso, ele precisa, como você bem disse, olhar para a sua criança e olhar para o que ele mesmo sente, ou seja, se considerar no processo, para então poder considerar o outro, né? Sem tanta chantagem, né? Sem outros artifícios de controle que a gente acaba utilizando enquanto adulto, né? Porque a gente não sabe fazer. Daí, quando eu não sei o que fazer, eu perco o controle, e daí, quando eu perco o controle, aí eu não ajudo. A autoridade entra em prática. A autoridade materna e paterna, né? O autoritarismo entra em prática, né? Pois então, e aí a gente está falando de quê agora? Estamos falando da raiva, né? E a raiva é esse sentimento que faz nós percebermos que a gente não deu conta de alguma situação, que a gente percebe a nossa, enfim, falta de controle, as nossas dificuldades com o que for, e aí a gente acaba explodindo, né? Mas um quantum de raiva é muito importante, porque sem mínimo de raiva a gente não sai da cama de manhã, né? Então a raiva tem lá o 8... propulsora, né? O 8 e 80, né? Se a gente pensar. Se a gente tem 0 de raiva, a gente permite muita coisa, e a gente acaba engolindo e ficando com essa raiva para a gente, que é muito prejudicial. Mas quando a gente explode como um vulcão enlouquecido, que
devasta tudo em volta, também é muito prejudicial para as nossas relações. Mas para a criança, isso, quando a criança é muito intensa e ela tem grandes dificuldades com intensidades de quaisquer que sejam, inclusive da alegria. Né? Ela vê uma expressão de muita alegria, um bebê pequeno, ele não sabe que aquilo é pura alegria e tal. Ele vai ficar assustado de qualquer forma, né? Então, mas agora falando da criança um pouquinho, do pequenininho, do bebê até a criança, ali vamos pensar até os 3 anos, as emoções, elas vêm muito afloradas, muito fortes, até porque eles ainda não sabem bem o que é que eles estão sentindo, e é por isso que é importante... Literalmente viscerais, né, Kio? Nossa, completamente. E eles vão aprendendo a lidar e se minimamente se regular por nós, pelo nosso corpo inicialmente, depois pela nossa interpretação do que está acontecendo, pela nossa ajuda de manejo, pelo nosso comportamento, assistindo ao nosso comportamento. Quando eu estou com raiva, o que é que eu faço? Então, o que é que dá para fazer quando dá com raiva? Sai gritando, jogando a chinela, ou a gente respira... Os famosos exemplos, né? O que é que você faz, né? O que é que você faz? É exatamente o que a criança provavelmente vai repetir, né? Isso. Mas a função dessa raiva é justamente também, de alguma forma, pedir ajuda e mostrar que você também acabou, né, enfim, saindo do seu prumo, e podendo entender que quando a gente sente essa raiva e a criança sente essa raiva, a gente pode ajudá-la a se organizar nisso de outras formas, né? Mas para isso a gente precisa entender que isso vem também como uma desorganização e um pedido de ajuda, e que não sempre a gente vai ter uma resposta exata na hora, e que a gente se mobiliza muito com a raiva, com a emoção do outro. A gente se mobiliza com todas essas emoções que a gente falou até agora, a gente se mobiliza quando a gente percebe isso do outro também, né? Sim, com certeza. Então, é muito importante poder ir ajudando a criança a ir se regulando com isso tudo, né? E aí a gente vem para a questão do nojo, né? Que o nojo, basicamente, ele entra como uma proteção do organismo, né? Da gente não se contaminar, porque o nosso organismo, ele é muito frágil, né? E se a gente olhar, todas essas emoções que a gente está falando, elas vêm numa construção histórica de milênios, assim, né, para se organizar dessa forma. Elas foram necessárias para a gente poder sobreviver, né? Se a gente não tivesse medo, os nossos ancestrais que tiveram mais medo foram os que sobreviveram, né? Em detrimento aos corajosos que se lançaram aos leões, né? Então aqui em casa tem uma desculpa te cortar, que você falou isso, eu lembrei. Aqui em casa tem um lema muito, muito sério, que é: eu prefiro um covarde vivo do que um corajoso ferido. Eu tenho um menino bem levadinho. Eu falo: eu prefiro um covarde vivo e saudável do que um corajoso machucado. Entendeu? Isso aí. É bem isso, é exatamente isso. Assim, porque é que eu uso o termo covarde, mas para ficar mais forte, mas é verdade, né? A pessoa tem que ter um toquezinho de medo, né? Isso dá um freio, né? Assim, isso dá um senso de cuidado. Pezinho no chão, né? Coloca o pé no chão, segura pelo balãozinho, pela cordinha, né? Isso. É de osso por dentro, quebra, né? Não é de titânio, né? Igual exatamente. Coisa do tipo. E aí a gente poder falar, então, né, desse nojo que, enquanto emoção básica, nos protege do que é perigoso, por isso a gente tem essa emoção quando a gente vê um bicho peçonhento, quando a gente, né, ou um bicho, uma barata, enfim, um inseto, alguma coisa assim, que pode nos causar algum dano dessa forma. Mas isso também, se é muito exacerbado, né, com a criança, isso traz bastante dificuldade no futuro, né? Porque a gente põe o pé na areia, né? Suja, mas a gente pode se limpar depois, né? A gente pode se lavar, né? Então, o famoso equilíbrio, né, Gil? O famoso equilíbrio em tudo, né? Na vida. Assim. Tem jeito. Isso mesmo.
Você sabe que você está falando disso tudo? Desculpa aqui eu te cortar, perdão. Continua, senão eu te estrago o seu raciocínio. Não, pode ir, vai tranquilo. Não, é que eu ia falar, é inevitável ouvir você falando disso, né? E você vai falando, a gente vai. Eu acho que as pessoas que estão assistindo também devem pensar nisso. Quem já assistiu o Divertidamente. Divertidamente, é assim, ele é assim, de todos os filmes infantis, eu vou te dizer que ele está no meu top 10 ali, mesmo sendo velho, antigo, né? Melhor dizendo. Mas assim, ele explica com tanta clareza a função, e é um filme que eu assisti com meu filho, né? Ana Clara, eu tenho o Pedro de 6, a Ana Clara de 2, e assim, ele ainda era bem novinho, eu achei que ele não estava entendendo, mas assim, me surpreendi com a compreensão, e assim, eu achei tão fantástico a questão da posição da alegria e da tristeza, e de mostrar a função clara ali de cada um, como assim, no final das contas, a tristeza consegue resolver um problema e a alegria menosprezava essa tristeza absurdamente. É tão fantástico, assim, né? Assim, é de uma clareza a ponto de falar assim, nossa, eu imagino que para algumas pessoas que sofram com, sei lá, né? Eu não vou dizer depressão, porque isso é um quadro mas clínico. pode ser, né? Sim, ué. Mas assim, o quanto mostra que esse sentimento, né, essa emoção em si, é tão importante, né? Ela é importante, né? Ela não pode ser negligenciada e ela tem a sua importância. Porque, de certa forma, é isso, ela deixa a pessoa mais introspectiva, mais reflexiva, porque a alegria, ela é impulsiva. Né? É isso, vai fazendo, fala alto. É o contexto da alegria, assim, né? E a tristeza, exatamente, ela te deixa, assim, né? Mais introspectivo, mais reflexivo, mais pensativo, de certa forma, mais empático, porque a alegria, aquela alegria contagiante, ela tem um quê não é autoritarismo a palavra certa, mas assim, de uma prepotência ali, né? Porque se a pessoa está tão feliz, é tão contagiante que assim, ela brilha sozinha no universo dela. E a tristeza se coloca naquele lugar de tipo de ouvir o outro, de já falar mais baixo, de já ter um pouco mais de empatia. Então, é fantástico isso, né? Esse filme é sensacional. E a gente pensar que essas emoções, porque a alegria é uma emoção agradável da gente sentir. Então, muitas coisas nos levam para esse caminho, mas esse é um caminho, é uma das emoções que a gente sente. E quando a gente pensa em poder ser integral, poder ensinar a criança a lidar com todas as emoções que ela vai sentir no decorrer da vida, a gente está ajudando nesse desenvolvimento mais saudável, dela poder validar todas elas, as agradáveis e as desagradáveis, né? Porque aí a gente pensa nas emoções básicas que vão se especializar e ramificar para muitas outras emoções e aí sentimentos, né, que vem embutido de significados e que vão nortear muito a forma com a qual a gente vai construindo o nosso mundo interno e o mundo externo, né, e as nossas relações, quero dizer. E para a gente, algo que eu acho muito interessante a gente pensar nas emoções enquanto ondas, que são ondas que elas vêm, elas têm um pico e depois elas diminuem, todas elas, né? Então, algumas demoram um pouquinho mais, ficam um pouquinho mais no pico e depois descem de novo. Então, quando a gente está passando por uma tristeza que a gente tem certeza que isso nunca mais vai acabar, daqui 40 minutos, 1 hora, você já está se sentindo diferente, né? Ou quando você está achando uma alegria que também vai passar, né? Então, todas elas passam. Essa raiva exacerbada, por que a gente fala, né, de poder aprender a controlar tudo isso? Né? Porque se a gente explodiu na hora, machucou meio mundo em volta, e se você esperasse um pouquinho dar uma diminuída, você ia conseguir se organizar diferente. Entendi. Mas pensando em nós, pessoas, tem até um livro muito bacana que se chama O Emocionário, que ele traz, então, o sentimento como a emoção como uma onda, e nós estamos em cima do barquinho. Então, as ondas vão passar, mas o barquinho fica. Nós somos o barquinho, nós estamos no barquinho, né?
Então, o barquinho fica, para que a gente não se desespere também quando a emoção é muito intensa, porque a gente tem passado por Nem a momentos, boa, né? nem a ruim, né? É, é isso aí. Até a gente voltar para um estado mais sereno, enfim, né? Isso Porque a aí. gente fala de. Só para finalizar, né? Quando você fala, por exemplo, de onda e tudo, a gente leva muito a falar da tristeza, né? Mas eu mesma, pessoalmente, já me deparei com momentos de entusiasmo, que aí depois você fala assim, nossa, aquela fala, aquele momento foi demais, né? Eu podia ter me contido quando eu já estava no estado mais flow, assim, mais tranquilo, entendeu? Não, de verdade, isso já aconteceu comigo. Nossa, acho que eu falei demais, acho que fui muito eufórica. Assim, mesmo sendo um momento de alegria, né? Então, é interessante também você ter essa reflexão, né? Com certeza. Da mesma maneira como a tristeza também assenta, né? Essa euforia daquela felicidade extrema Também também. assenta. Né? Então é isso, Isso viu? É aí. isso? E Então a tá gente bom. gostaria de convidar, né, quem estiver assistindo para fazer comentários, deixar suas sugestões, fazer alguma pergunta, enfim, que a gente pode ir pensando juntos aqui. Esse é um espaço para isso também. Com certeza. Pessoal, a gente fica por aqui agradecendo aí mais uma vez a presença de todos e um beijo e até a próxima.